perfeito para o desenrolar dos eventos finais. El escenario que vivimos hoy es redundantemente perfectamente perfecto para desarrollarse los eventos finales. Então, nós estamos vivendo nos dias em que Abraão viu e sua alma exultou querendo estar aqui. Entonces estamos en los días los cuales Abraham vio y se regocijó y quería estar aquí. Mas nós temos esse privilégio de estar. Pero tenemos nosotros ese privilegio. Ainda que seja difícil viver esses dias, Aunque sea difícil vivir estos días, e muitos talvez consideram complexo lidar com a série de situações adversas que temos que lidar, y muchos pueden considerar difícil lidiar con las adversidades que tenemos hoy, mas uma coisa eu tenho certeza: pero estoy seguro de algo. esses dias também são gloriosos. Estos días también son gloriosos. Então, eu gostaria de avançar com vocês nesta manhã Me gustaría entonces avanzar con ustedes en esta mañana em um assunto que eu considero bastante relevante para esses momentos. en un tema que yo creo es muy relevante para estos momentos. Como povo de Deus, Como pueblo de Dios, nós não devemos nos esquecer no debemos olvidarnos que Deus levantou o movimento adventista para uma missão especial. que Dios levantó el adventismo como su pueblo para una misión especial. E todos nós que somos adventistas, Y nosotros que somos adventistas, indiretamente ou diretamente, somos convidados a enfrentar essa batalha. de manera directa o indirecta, somos invitados a ponernos en esta batalla. Eu gostaria de começar com vocês Me gustaría comenzar con ustedes com uma declaração que está no Desejado, con una declaración que está en el deseado de todas las gentes, em português, página 671. en portugués en la página 671. Voy a tratar de traducirlo directamente. No tengo aquí el libro en español. Ok. Pode então ler aqui. ¿Dónde está? Solo subiendo. Dice, la misma imagen de Dios ha de ser reproducida en la humanidad. El honor de Dios y el honor de Cristo están envueltos en el perfeccionamiento del carácter de su pueblo. Esse texto é um texto relevante. Ese es un texto muy relevante. Ali diz que a honra de Deus Allí dice que el honor de Dios está envolvido está envolvido, acá se dice en portugués, pero la palabra sería que tiene involucrado, está involucrado no desenvolvimento do caráter do povo de Deus. en el desarrollo del carácter del pueblo de Dios. Então, algo aconteceu Entonces, algo sucedió que fez com que Deus dependesse do homem. que hizo con que Dios dependiera del hombre. Ou seja, a sua honra vai ser defendida a partir da atitude de sua igreja. O sea, el honor de Dios va a ser defendido a través de la actitud de la iglesia. Então, eu gostaria de avançar a partir desse ponto. Entonces, me gustaría avanzar a partir de este punto. Eu vou só ler por cima, assim você já traduz mais ou menos. O livro Desejado ainda, El libro deseado, aún en el libro deseado, a irmã White diz la hermana White dice que Satanás no céu disse que a lei de Deus era injusta. que Satanás en el cielo dijo que la ley de Dios era injusta. Desejado na página 117 em El português. deseado en la página 117 en portugués. E se alguém depois quiser esses textos, pode me pedir de maneira pessoal que eu possa enviar. Si alguien quiere estos textos de manera personal, después me lo puede pedir que yo los puedo enviar. Então a irmã White diz aqui no Desejado que Satanás disse que a lei de Deus era injusta. Entonces, la hermana White dice en este libro que Satanás acusó la ley de Dios de ser injusta. E a lei não podia ser obedecida. Y dijo que la ley no podía ser obedecida. O livro Mensagens Escolhidas, El libro Mensajes Selectos, na página 316, la página 316, a irmã White diz: dice la hermana White, a luta iniciada em torno da lei de Deus no céu la lucha que inició alrededor de la ley de Dios en el cielo foi transferida para a terra. se transfirió a la tierra. Então a lei de Deus sempre foi e seguirá sendo o centro dos ataques de Satanás. Entonces la ley de Dios
ha sido y siempre será el centro del ataque de Satanás. Por isso que Daniel 7:25 diz: Por eso es que dice en Daniel 7:25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, y va a proferir palabras contra el Altísimo, e destruirá os santos do Altíssimo, y destruirá los santos del e Altísimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. y va a cuidar en cambiar los tiempos y la ley. Então, dos objetivos de Satanás Entonces, uno de los objetivos de Satanás sempre foi atacar a lei de Deus. ha siempre sido atacar a la ley de Dios. Ele sempre tem alegado que, da mesma maneira que os anjos no céu não puderam observar a lei, o homem também não pode observar. Satanás siempre ha dicho que así como los ángeles no pudieron guardar la ley en el cielo, el hombre tampoco la puede guardar en la tierra. O livro Verdade sobre os Anjos, na página 155, El libro La Verdad acerca de los ángeles, en la página 155 en portugués, diz: dice, Satanás dizia que era impossível Satanás decía ser imposible para o homem guardar a lei. para el hombre guardar la ley. Ou seja, é impossível observar a lei. O sea, es imposible observar la ley de Dios. Esta era a declaração de Satanás. Eso era lo que decía Satanás. Deus era injusto. Dios era injusto. Ele criou uma lei Él creó una ley que ninguém podia que obedecer. nadie podía obedecer. E, de fato, se a lei não pode ser obedecida, Y realmente, si la ley no puede ser obedecida, Deus é injusto. Dios es injusto. Qual tipo de pai estabelece uma lei dentro de casa que ninguém pode obedecer? ¿Qué tipo de padre puede poner una ley en su hogar que nadie puede obedecer? Seria naturalmente um pai injusto. Naturalmente que sería un padre injusto. Então, Deus foi acusado de ser injusto, Entonces Dios ha sido acusado de injusticia, porque a sua lei era impossível de ser obedecida. porque era imposible obedecer su ley. E aí começamos então o grande drama. Y entonces comienza el gran drama. O livro Patriarcas e Profetas El libro Patriarcas y Profetas diz o seguinte na página 68 dice lo siguiente en la página 68 e 69. y 69. Desde o princípio da grande controvérsia, Desde el principio de la gran controversia, o centro foi a lei de Deus. el centro de ella ha sido la ley de Dios. Satanás procurou provar que Deus era injusto ao estabelecer uma lei injusta. Satanás buscaba probar que Dios era injusto al establecer una ley injusta. O objetivo de Satanás era atacar a lei El objetivo de Satanás era atacar la lei e desta maneira subverter a autoridade de Deus. y de esta manera subvertir la autoridad de Dios. Por isso que Cristo veio à Terra, Es por eso que Jesús vino a la tierra, não somente para morrer no solamente para morir e resgatar a humanidade, y rescatar a la humanidad, mas veio também para vindicar o caráter de Deus. pero también vino para reivindicar el carácter de Dios. Ou seja, mostrar para o universo O sea, mostrar al universo que a lei de Deus sim pode ser obedecida. que la ley de Dios sí puede ser obedecida, Que Deus não é injusto ao estabelecer uma lei. que Dios no es injusto al establecer su ley. O problema é o seguinte: Pero el problema es el siguiente. o livro Verdade sobre os Anjos, El libro La Verdad acerca de los ángeles, página 205, en la página 205, diz que a perfeição angélica fracassou. dice que la perfección angelical ha fracasado. Ou seja, O sea, Satanás tinha conseguido agora argumentos concretos. o sea, ahora Satanás tenía verdaderos argumentos. Ele dizia que a lei não podia ser obedecida. Él decía que la ley no podía ser obedecida. E, de fato, agora ele tinha a terça parte dos anjos para comprovar isso. Y realmente ahora él tenía la tercera parte de los ángeles para comprobarlo. Pois a terça parte não puderam observar a lei de Deus. Una moneda sabe que está perdida. Porque la tercera parte de los ángeles no pudo observar la ley de Dios. Vejam bem, Miren bien, no início do grande conflito, al inicio del gran conflicto, de fato, a metade dos anjos aderiram à ideia de Satanás, en realidad la mitad de los ángeles adhirió a la idea de Satanás, de que a lei era uma lei que limitava a felicidade. de que la ley de Dios limitaba la felicidad. Então, houve o primeiro empreendimento missionário no céu. Hubo entonces el primer emprendimiento misionero en el cielo. Foi quando os anjos que não haviam aceito esta ideia Fue cuando los ángeles que no aceptaban esta idea
começaram a trabalhar para trazer de volta os outros. comenzaron a trabajar para atraer otra vez los otros. E nós sabemos que uma parte aceitou. Y nosotros sabemos que una parte lo aceptó, No entanto, a terceira parte não. pero la tercera parte no lo hizo. Essa terceira parte foi expulso para a terra. Esta tercera parte fue expulsada hacia la tierra. E aí entra o texto do Mensagens Escolhidos, volume 1, página 316. Y entonces entra el texto del libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 316. 316, Que diz que a guerra que teve início em torno da lei de Deus no céu que dice que la guerra que tuvo su inicio alrededor de la ley de Dios en el cielo foi transferido para a terra. fue transferida hacia la tierra. E aqui na terra desenvolveu-se então o conflito, Y entonces se desarrolló el conflicto aquí en la tierra, porque Adão e Eva foram levados à transgressão. porque Adán y Eva fueron llevados a la transgresión. E uma vez que eles transgrediram a lei de Deus, Y cuando transgredieron la ley de Dios, o desejado na página 761, el deseado en la página 761, Satanás declara: Satanás dice: quando o homem violou a lei de Deus no Éden, cuando el hombre violó la ley de Dios en el Edén, Satanás exultou. Satanás exultó. Ele disse: Él dijo: agora está provado, ahora se ha probado, não se pode observar a lei de Deus. no se puede guardar la ley de Dios. Vejam bem, Miren bien, quando Adão e Eva caíram em transgressão, cuando Adán y Eva cayeron en tentación, eles justificaram o caráter de Satanás. ellos justificaron el carácter de Satanás. Em outras palavras, eles disseram: En otras palabras, ellos dijeron: Satanás tem razão. Satanás tiene la razón. Não pode ser observada a lei de No Deus. se puede observar la ley de Dios. E todos os que vieram após Adão Y todos los que vinieron después de Adán seguiram afirmando a mesma coisa. siguieron diciendo la misma cosa. E de fato isto acontece até hoje. Y en realidad esto sucede hasta hoy. Quando uma pessoa diz que não podemos observar a lei de Deus, Cuando alguien dice que no podemos guardar la ley de Dios, simplesmente estamos dizendo: está sencillamente diciendo: Satanás tem razão. Satanás tiene la razón, Porque foi ele que disse que não poderia guardar a lei de Deus. porque fue él el primero a decirlo. Porque Deus disse da sua lei. Porque Dios dijo de su ley: Ela é leve. ella es liviana, Leviana. liviana, Ela é suave. es suave, É possível obedecê-la. es posible obedecerla. Então, o conflito se desenvolveu. Entonces se desarrolló el conflicto. De um lado, Deus dizia: a lei pode ser obedecida. Por un lado decía Dios que la lei podía ser obedecida. Por outro lado, Por otro lado, Satanás dizia: Satanás decía: a lei não pode ser la obedecida. ley no puede ser obedecida. No céu, ele teve a terça parte dos anjos como suas provas de que a lei não podia ser obedecida. En el cielo, él tuvo la tercera parte de los ángeles para probar su teoría. Ele mesmo, Él mismo, que era o principal, depois de Jesus, o principal líder dos anjos, que después de Jesús era el principal líder entre los ángeles, não observou a lei. no ha observado la ley. De maneira que, quando ele foi expulso para a terra, De manera que cuando fue expulso hacia la tierra e Adão e Eva cometeram a transgressão, y Adán y Eva cometieron transgresión, os laços de amizade entre o mundo celestial e Satanás e seus anjos permaneceram firmes. ¿cómo se puede? Laços. Los eslabones de amistad que había entre los ángeles celestes y los ángeles caídos aún permanecía. De maneira que eles, no céu, permaneceu uma dúvida. De manera que en el cielo quedó una duda. Quem está certo? ¿Quién está cierto? Deus ¿Dios ou Satanás? o Satanás? Porque quando os anjos olhavam para a terra, Porque cuando los ángeles miraban hacia la tierra, eles não viam o nome de Deus ser reivindicado, ellos no veían que se reivindicaba el nombre de Dios, mas o nome de Satanás. sino el de Satanás. E, de fato, toda a humanidade passou a reivindicar o nome de Satanás. Y realmente toda la humanidad pasó a reivindicar el nombre de Satanás. Porque todos pecaram, diz as Escrituras. Porque la Biblia dice que todos pecaron. E toda vez que alguém peca, Y siempre que alguien peca, ele está falando para o universo: está diciendo al universo: Satanás tem razão. Satanás tiene la razón. Não é possível obedecer essa lei. No es posible obedecer esta ley. Mas Jesus veio para mostrar que é possível. Pero Jesús vino a mostrar que sí es posible. É por isso que ele precisava
Aló, aló, mis hermanitos, se fue la señal. Se fue la señal. Satanás Entonces Satanás dizia que não podia observar a lei. decía que la ley no podía ser guardada. E Jesus veio então nas mesmas condições que nós Y Jesús vino en las mismas condiciones que nosotros para mostrar para o universo que é possível. para mostrar al universo que sí es posible. E cada vez que nós transgredimos a lei de Deus, Y cada vez que transgredimos a la ley de Dios, estamos mostrando para o universo que não é possível. demostramos al universo que no es posible. E esta foi a problemática Y este fue el problema que redundou nas dúvidas deixadas no céu. que culminó en las dudas que quedaron en el cielo. De maneira que, mesmo no céu, as diferenças de ideia permaneceram. O sea que aún en el cielo las dudas permanecieron E estas dúvidas precisavam ser sanadas. y había que sanar estas dudas. E isto foi o que aconteceu. Y eso fue lo que sucedió. Jesus veio para sanar esta dúvida. Jesús vino a sanar la duda. Agora, ele simplesmente não concluiu toda a obra que era necessária ser concluída. Pero él no hizo toda la obra que debería ser hecha. Porque parte da conclusão desta obra diz respeito a nós. Porque parte de la conclusión de esta obra dice respecto a nosotros. Eu quero que vocês vejam comigo o livro de Efésios, Yo quiero que ustedes vean conmigo el libro de Efesios, capítulo 1. en el capítulo 1. Efésios 1, Efesios 1, versículo 10. Efesios 1, verso 10. ¿Puede ver? Dice así la Biblia, la palabra de Dios. A manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esse verso é interessante Ese verso es interesante. e devidamente interpretado. Y si es bien interpretado, Nós vamos ver que o sangue de Cristo vamos a ver que la sangre de Cristo uniu o céu unió los cielos e uniu também a terra. y también unió la tierra. O texto não diz que o sangue de Cristo une céu e terra, El texto no dice que la sangre de Cristo une el cielo a la tierra, mas uniu o céu pero unió los cielos e uniu também a terra. y también la tierra. Olha em Colossenses também, vai repetir a mesma ideia. Colosenses va a repetir la misma idea Capítulo 1, versículo 20. en el capítulo 1, verso 20. Y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Esse texto repete a mesma ideia, Ese texto repite la misma idea, de que o sangue de Cristo uniu o céu e uniu a terra. de que la sangre de Cristo unió el cielo y la tierra. Se o céu foi unido na cruz, Si el cielo fue unido en la cruz, naturalmente, até a cruz, o céu não estava devidamente unido. naturalmente hasta la cruz el cielo aún no estaba unido. Por que não estava unido? ¿Y por qué? Por causa das sementes de dúvidas que permaneceram. Por las semillas de duda que estaban allá. E o desejado na página 761 Y el deseado en la página 761 diz: dice, Satanás viu que estava desmascarado. Satanás vio que estaba desenmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos e o universo. Su administración fue expuesta ante los ángeles y el universo. Os laços de simpatia Los eslabones de simpatía entre Satanás e os anjos celestiais entre Satanás y los ángeles del cielo foram rompidos. fueron rotos. Então, este texto, que é extraordinário, Entonces, ese texto que es extraordinario diz que até a cruz existia amizade entre os anjos de Satanás e os anjos celestiais. dice que había amistad hasta la cruz entre los ángeles de Satanás y los ángeles del cielo.
de tal maneira Satanás conseguiu implantar a dúvida De tal maneira quedou implantada, quedou sembrada a dúvida, que até a cruz os anjos do céu ainda tinham simpatias por eles. que hasta la cruz aún había simpatía del cielo hacia Lucifer. Mas a cruz rompeu esses laços. Pero la cruz rompió estos E eslabones. Colossenses capítulo 2, Y en Colosenses capítulo 2, versículo 14, en el verso 14, a palavra nos diz, nos dice la palabra de Dios. 2:14. 2:14. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Estamos falando da morte de Jesus. Estamos hablando de la muerte de E Jesús. quando Jesus morre, Y cuando muere Jesús, o que acontece? O verso 15, ¿qué sucede en el verso 15? Dice, también despojó a los principados y autoridades, y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. então na morte de Cristo, Entonces, en la muerte de Cristo, os laços de simpatia se acabaram. los eslabones de simpatía se rompieron. E Satanás foi exposto publicamente. Y Satanás fue expuesto de manera pública. Ou seja, agora os anjos não estavam mais iludidos com essa ideia. O sea, ahora los ángeles ya no estaban ilusionados con la idea de Satanás. E Deus sim foi demonstrado justo diante do universo. Y Dios ha sido demostrado justo ante el universo. Mas por que então Satanás não foi destruído? Pero ¿por qué entonces no se destruyó a Satanás? Existe uma razão. Hay una razón. Desejado diz o seguinte: El deseado dice lo siguiente. a administração de Satanás foi exposta. La administración de Satanás fue expuesta. Ao morrer Jesus na cruz, Al morir Jesús en la cruz, ele demonstrou-se um suicida. él se demostró un suicida. Todavia, Pero esta parte é importante aqui no texto. esta parte es muy importante en el texto. Satanás não foi destruído. Satanás no ha sido destruido. Por quê? ¿Por qué? Porque os anjos não perceberam, Porque los ángeles no percibieron, nem mesmo na morte de Cristo na cruz, ni aún en la muerte de Cristo en la cruz, tudo que havia envolvido no grande conflito. todo lo que estaba envuelto en el conflicto. E os princípios envolvidos Y los principios que ahí estaban deveriam ser mais amplamente desenvolvidos. deberían ser más ampliamente desarrollados. Exatamente o que aconteceu? Fue exactamente lo que sucedió. Nós sabemos que Satanás vestiu os seus planos de tal maneira Nosotros sabemos que Satanás vistió sus planes de una manera tal que mesmo na morte de Cristo, que ni aún en la muerte de Cristo, ele foi plenamente exposto como deveria. él fue expuesto de la manera en que debería. Ou seja, alguns elementos ainda precisavam ser expostos. O sea, algunos elementos aún necesitaban de ser expuestos. E esses elementos a serem expostos Y estos elementos que deberían ser expuestos não estão relacionados ao que deve acontecer no céu, no tienen relación con lo que va a suceder en los cielos, senão o que precisa acontecer na terra. sino lo que debe suceder en la tierra. O livro Parábolas de Jesus, El libro de Parábolas de Jesús, é isso mesmo? É Palabras de vida del Gran Maestro en español, Diz dice lo siguiente, que somente quando o caráter de Cristo se reproduzir no seu povo, dice que solamente cuando el carácter de Cristo sea reproducido en su pueblo, é quando ele pode vir para resgatar a sua igreja. es cuando él puede venir a rescatar su iglesia. De maneira que nós temos uma parte a desempenhar também. De modo que hay una parte a desarrollar partiendo de nosotros. E é aí que entra a nossa missão. Y ahí es que viene nuestra misión. De fato, nós sabemos que a cruz de Cristo é o que trouxe perpétua segurança para o universo. De hecho, sabemos que Que a cruz de Cristo la trouxe cruz de perpétua segurança. Cristo ha traído perpetua, una eterna seguridad al universo. A irmã White diz no Verdade sobre os Anjos 205. La verdad acerca de los ángeles 205 dice,
O significado da morte de Cristo El significado de la muerte de Cristo foi percebido pelos anjos. fue percibido por los ángeles. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, Los ángeles dan honor y gloria a Cristo, pois nem mesmo eles porque ni aun mismo ellos se encontram seguros contra a apostasia, están seguros contra la apostasía, exceto ao A não ser- contemplarem a cruz de Cristo. a no ser porque contemplan la cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo, Sin la cruz de Cristo, os anjos não se encontrariam seguros contra a nova apostasia. los ángeles no estarían seguros contra la apostasía. A perfeição angélica fracassou no céu. La perfección angelical ha fracasado en los cielos. A perfeição humana fracassou no Éden. La perfección humana falló en el Edén. O plano de salvação, El plan de salvación tornando manifesta a justiça e o amor de Deus que que se manifestó en la justicia y el amor de Dios na cruz de Cristo, en la cruz de Cristo, provê uma eterna salvaguarda provee una eterna seguridad para os mundos não caídos. para los mundos que no cayeron. Então, meus amados irmãos, Entonces, mis hermanos, nem mesmo o céu Minha- estaria seguro sem a cruz de Cristo. ni aun el cielo estaría seguro si no fuera por la cruz de Cristo. Então, o que depende de Cristo para a obra ser concluída Entonces, lo que depende de Cristo para que se concluya la obra já foi feito. ya fue hecho. Agora é necessário que façamos a nossa parte. Ahora es necesario hacer nuestra parte. E aí que entra o que eu gostaria de tratar com vocês essa manhã. Y ahí entonces llega el tema que quisiera tratar con ustedes. Depois dessa larga introdução, Después de una larga introducción, mas era importante. pero era muy importante. Eu gostaria de estudar com vocês a nossa missão, Me gustaría estudiar con ustedes nuestra misión, a missão do povo de Deus nesses últimos dias. la misión del pueblo de Dios en estos últimos días. E para cumprirmos esta missão, Y para cumplir esta misión, é necessário que estejamos devidamente preparados. es necesario que estemos bien preparados. A crise virá. La crisis vendrá. Se eu estiver preparado ou não, ela virá. Si yo esté listo o no, ella vendrá. E é por isso que Deus precisa que seu povo esteja preparado. Y por eso Dios necesita que su pueblo esté listo. Deus confiou uma missão em nossas mãos. Dios ha confiado una misión a nuestras manos. Uma missão que só nós podemos cumpri-la. Una misión que solamente nosotros podemos cumplir. Compete a nós. Nos toca a nosotros. E eu acredito que pelo fato de estarmos aqui ainda, Y yo creo que por el hecho de que aún estemos aquí, vendo tudo que tem acontecido, viendo todo lo que sucede en el mundo, é porque temos fracassado nessa missão. es porque hasta ahora hemos fallado en la misión. Mas olhando para o cenário mundial hoje, Pero mirando hacia el escenario mundial hoy, nós podemos perceber que estamos novamente às margens de Canaã. podemos ver otra vez que estamos cerca a las fronteras de Canaán. Nós estamos vendo guerras, Vemos guerras, epidemias, epidemias, pandemias, pandemias, as movimentações sociais relacionadas ao homossexualismo, las movimentaciones sociales con relación al homosexualismo, a promoção do Dia da Família com o transfundo da preservação da natureza, la promoción de un día de la familia con el trasfondo de la preservación de la naturaleza. Agora eu acredito que vocês estão acompanhando essa semana os conflitos entre Israel e Palestina. Creo que ustedes saben de los conflictos que están habiendo esta semana entre Israel y Palestina. Esses conflitos em Israel são importantes, Los conflictos en Israel son importantes porque o mundo evangélico acredita em uma paz pré-milenial. porque el mundo evangélico cree en una paz premilenial. E quem sabe nós já não estejamos mais perto do fim do que imaginamos. Y quién sabe que no podemos estar más cerca al fin de lo que imaginamos. Irmãos, aqueles que gostam de estudar as profecias, Para aquellos que les gusta estudiar las profecías, eu sei que vocês sabem que não tem nenhuma profecia mais para se cumprir. yo sé que ustedes saben que no hay profecías más para cumplirse. Já estão todas cumpridas. Todo ya se ha cumplido. Agora falta decreto dominical, Lo que falta es decreto dominical, que é um evento que não depende de uma data que específica. no es un evento que depende de una fecha en específico.
Depende de o povo de Deus se levantar. Depende de que el pueblo de Dios se levante. A chuva serôdia ser derramada. La lluvia tardía para que sea derramada. E então o alto clamor vai ser dado. Y entonces se va a dar el fuerte pregón. E aí sim vamos caminhar para o fechamento da porta da graça, Y entonces sí vamos en dirección al cierre de la puerta de la gracia, as pragas las plagas e culminar na volta de Jesus. y terminar con el regreso de Cristo. Ok, então eu quero agora avançar com vocês de maneira específica na nossa missão e na preparação para essa missão. Entonces ahora quiero seguir de manera más específica en la misión y en el preparo para ella. Eu gostaria de convidá-los ao livro de Levítico, capítulo 16. Me gustaría invitarles al libro de Levíticos, en el capítulo 16. Se eu pular de um lado para o outro o tempo todo, então não vou aguentar. Levítico 16 fala sobre o dia da expiação. Levíticos 16 habla sobre el día de la expiación. Era o dia mais importante, o dia do Yom Kippur. Era el día del Yom Kippur, el día más importante del año. Era o dia do juízo final para Israel. Para Israel era el día del juicio. Era um dia longo. Era un día largo. Começava pela manhã, Comenzaba bien temprano, com muitas atividades religiosas. con mucha actividad religiosa. Inclusive, o povo mesmo deveria estar com uma contrição muito peculiar. El pueblo mismo debería tener en su corazón una contrición muy especial, Porque o dia era importante. porque era un día muy importante. Hoje vivemos no dia da expiação. Hoy vivimos en el día de la expiación. E o dia que vivemos é um dia grande, Es un día muy largo, que começou em 22 de outubro de 1844 que ha comenzado en el 22 de octubre de 1844 e segue até o fechamento da Porta da Graça. y sigue hasta el cierre de la puerta de la gracia. Porque quando a Porta da Graça se fecha, Porque cuando se cierra la puerta, feito está. hecho está. Só que todos os eventos que acontecem de 1844 até hoje, Pero todos los acontecimientos que van a seguir de 1844 hasta hoy, até o fechamento da Porta da Graça, o hasta el cierre de la puerta de la gracia, aconteciam em um único dia literal lá em Israel. en Israel sucedían todos en un único día, literal. Ok, de manhã En la mañana eram escolhidos 2 animais, se elegían 2 animales, como diz o versículo, capítulo 16, verso 8. como dice el verso 8 del capítulo 16. E o sumo sacerdote Y el sumo sacerdote deveria lançar sorte sobre ambos, debería echar suertes sobre ellos. e um seria escolhido para ser o bode emissário, Uno sería ¿cómo se llama? Azazel. Sí, sería para Azazel, uno de los animales sería Azazel, E o outro seria oferecido para a purificação do santuário. y el otro sería para la purificación del santuario. O primeiro, que seria morto, El primer que sería muerto ele seria o bode que pagaria pelo pecado do povo por um tempo determinado. sería el animal que iba a pagar el pecado del pueblo por un tiempo determinado, Desde a manhã desde la mañana até o início da tarde. hasta el inicio de la tarde. Depois, quando este processo no santuário se concluía, Después, cuando se concluía el proceso en el santuario, o sangue daquele bode que havia sido aspergido no santuário la sangre del animal que había sido aspergida en el santuario, simbolicamente era recolhido, de manera simbólica se recogía, e Arão, que era o sumo sacerdote, confessava aqueles pecados sobre a cabeça do bode Azazel. y entonces Aarón confesaba los pecados sobre la cabeza de Azazel, Como diz o capítulo 16, verso 21. como dice el capítulo 16, verso 21. Ok. Agora eu quero me adiantar um pouco. Y ahora quiero adelantarme un poco. Eu não sei o quão claro está ficando o raciocínio, No sé cómo está la claridad del pensamiento, no sé si todos están acompañando, porque a tradução sempre quebra um pouco, porque la traducción muchas veces no permite que lleguemos a lo máximo, mas o irmão Raul está dizendo ali que está dando para captar. pero el hermano Raúl hace señal, dice que está
comprendiendo. E ainda mais a limitação de não poder ver o rostinho de todos. Y también hay la limitación de no poder ver el rostro de todos. Ok, então o primeiro bode Entonces, el primer macho cabrío representa Jesus. representa a Cristo. Jesus, quando morreu na cruz, Jesús, cuando murió en la cruz, levou sobre si os nossos pecados. llevó sobre él nuestros pecados. Mas nós sabemos que isso é temporário. Pero nosotros sabemos que eso es temporario. Temporário de que maneira? ¿De qué manera? Porque haverá um dia Porque va a haber un día em que ele vai confessar esses pecados en que él va a confesar estos sobre pecados Satanás. sobre Satanás. E durante 1000 anos, Y por 1000 años, Satanás vai sair por aí carregando esses pecados. Satanás va a salir y va a cargar estos pecados. E todos os pecados dos santos Y todos los pecados de los santos que serão depositados sobre Satanás, que se van a depositar sobre Satanás, ele mesmo vai pagar por eles. él mismo va a pagar por ellos. Ou seja, o ímpio paga pelo seu próprio pecado na condenação final, O sea, el impío paga por su propio pecado en la condenación final. mas pelo pecado dos santos, Pero por el pecado de los santos, Satanás vai pagar. Satanás va a pagar. Voltemos ao ritual do santuário. Vamos a volver al ritual del santuario. Então, capítulo 16, verso 21, Moses vai ler para nós. Entonces ahora el capítulo 16, verso 21 dice: Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por medio de un nombre designado para ello. É aqui que nós vamos nos deparar com um elemento interessante. Y aquí nos deparamos a un elemento muy interesante. Arão fazia sua parte. Aarón hacía su parte. E eu gostaria que vocês agora, com bastante atenção, me ouvissem. Entonces, me gustaría que pusieran mucha atención a eso. Eu gostaria de falar uma parte bastante delicada. Quiero hablar de algo muy delicado E eu não gostaria de ser mal interpretado. y no me gustaría que fuera mal interpretado. Talvez seja uma das partes mais importantes que eu gostaria de tocar. De pronto sea una de las partes más importantes que quiero abordar con ustedes hoy. Arão cumpria o seu papel como sumo sacerdote. Aarón cumplió su papel como el sumo sacerdote. Ele fez todo o processo de purificação do santuário. Hizo todo el proceso de purificación del santuario. Nós sabemos que Arão representa Jesus, Sabemos que él es un símbolo de Jesús, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote que está no céu. porque Jesús es el sumo sacerdote que está en los cielos. E durante todo o dia, Arão trabalhou para purificar o santuário. Y por todo el día, Aarón trabajó para la purificación del santuario. Assim como Jesus, por todo o dia, trabalha purificando o santuário celestial. Así como Jesús trabaja todo el día en purificación del santuario celestial. Mas a irmã White diz o seguinte, Pero dice lo siguiente la hermana White, que a purificação do santuário é uma obra conjunta. que la purificación del santuario es una obra conjunta. Deus purifica o santuário no céu, Dios purifica el santuario en el cielo purificando o coração do homem na terra. a través de la purificación del corazón del hombre en la tierra. Irmãos, o que é a purificação do santuário? Hermanos, ¿qué es la purificación del santuario? É o Espírito Santo limpando o coração do homem, Es el Espíritu Santo limpiando el corazón del hombre de maneira que não haja mais pecado aqui no coração do homem. para que ya no haya pecado en el corazón del hombre. Naturalmente, ele não vai ter mais pecado a ficar confessando, Y de manera natural no van a haber pecados para ser confesados. e desta maneira o santuário vai ser purificado. Y así va a ser purificado el santuario. Então, a purificação do santuário Entonces, la purificación del santuario é o cessamento do trabalho de Cristo. es cuando Jesús termina su trabajo. Mas para isso acontecer, Pero para que eso suceda, para essa limpeza ser concluída, para que se concluya la limpieza, é necessário que o povo de Deus pare de enviar pecados para lá. es necesario que el pueblo de Dios deje de enviar pecados hacia el santuario. É claro que quando transgredimos a lei, Es obvio que cuando la ley es transgredida, é melhor mandar para lá. lo mejor es enviar los pecados para Ou seja, allá. pedir perdão, O sea, pedir perdón, confessar o pecado. confesar el pecado. Mas se esse ciclo não cessar, Pero si este ciclo no termina, Jesus logo também não termina de limpar o santuário. luego Jesús tampoco termina de limpiar el santuario. Por isso que a purificação do santuário celestial Por eso es que la purificación del santuario celestial acontece juntamente com a purificação do nosso coração. sucede en conjunto con la purificación de nuestro
Isaías 1,16 diz: Isaías 1:16 dice, lavai-vos, lavaos, purificai-vos. purificaos. Esse texto fala sobre purificação do santuário Este texto habla sobre la purificación del e santuario conclui dizendo: y concluye diciendo, como se lava, como se limpa? ¿cómo se lava? ¿Cómo se limpia? Cessando de fazer o mal. Dejando de hacer lo malo. E o verso 17: Y el verso 17, e praticando o bem. y haciendo lo bueno. Então é dessa maneira que o santuário segue sendo purificado, Así es entonces que va a ser purificado el santuario, com a purificação do povo de Deus na terra. con la purificación del pueblo de Dios en la tierra. Voltem ao raciocínio de Levítico 16. Volvamos a Levítico 16. Arão, durante todo o dia, trabalhando na purificação do santuário. Aarón trabajaba todo el día purificando el santuario. Quando ele concluía esta atividade, Cuando era concluida la actividad, o versículo 21, como Moses leu, el verso 21, como lo hemos leído, diz que ele levava simbolicamente aqueles pecados dice que como de manera simbólica él llevaba los pecados e ele os confessava sobre a cabeça do bode emissário, Azazel. y él los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío, Azazel. E aqueles pecados, então, agora fazia parte daquele animal. Y ahora estos pecados hacían parte de este animal. Irmãos, aqui está um ponto crucial. Hermanos, aquí hay un punto muy importante. O pecado ainda não foi extinto. El pecado no ha sido extinguido. O pecado está lá no pátio, Está en el patio, no bode Azazel. en Azazel. E algo interessante acontece agora. Y algo interesante sucede ahora. O sumo sacerdote sai de cena El sumo sacerdote sale del escenario e entra em cena um outro personagem. y entonces entra al escenario otro personaje. E eu não sei se vocês vão conseguir dizer qual personagem. Quiero ver si ustedes pueden saber cuál es el personaje. Vocês não vão poder falar comigo, mas pelo menos falem com quem está do seu lado. Piensen por lo menos. Si no lo dicen, por lo menos hablen con quien esté con usted. ¿Quién piensa que es? Quem é este personagem fundamental na obra da expiação que entra em cena? ¿Quién es el personaje fundamental en esta obra que ahora entra en el escenario? O homem designado. El hombre designado. Irmãos, eu gostaria de avançar com vocês agora falando sobre o homem designado. Ahora quiero seguir con ustedes hablando sobre este hombre. O sumo sacerdote cumpriu sua missão. El sumo sacerdote cumplió su misión. E é importante esse texto Y este texto es muy importante porque ele separa. porque él separa. Muitos dizem que o homem designado aqui é Jesus. Muchos dicen que el hombre designado es Jesús, Ou seja, o próprio sumo sacerdote. o sea, el mismo sumo sacerdote. Mas o texto é claro em dizer que o sumo sacerdote é um personagem Pero el texto es muy claro y dice que el sumo sacerdote es una persona e o homem designado outro personagem. y el hombre designado es otra persona. Então temos aqui dois personagens extremamente relevantes. O sea, tenemos dos personajes muy relevantes. O sumo sacerdote El sumo sacerdote e o homem designado. y el hombre designado. E este homem era designado para qual obra? ¿Y cuál era la obra de este hombre? Ele deveria conduzir o bode até um deserto. Él debería llevar el macho cabrío al desierto. E ele deveria ir longe. Y él debería ir muy lejos. E este animal deveria ficar longe do acampamento. Y debería estar muy lejos del campamento del pueblo. E eu gostaria agora de falar sobre a preparação para a crise final. Y me gustaría hablar ahora sobre la preparación para la crisis final. Não só a crise no sentido que nós vamos ter que enfrentar, No solamente la crisis en el sentido de que tendremos que enfrentarla, mas na missão que vamos ter que desempenhar nesta crise. pero en la misión que nos tocará desempeñar en esta crisis. Este homem designado tinha uma responsabilidade muito grande. El hombre designado tenía una responsabilidad muy grande. E é claro que todos os aspectos do santuário, Y es obvio que todos los aspectos del santuario eles têm um cumprimento hoje. tienen su cumplimiento hoy. As 7 festas, Las 7 fiestas, a Páscoa, la Pascua, pães ázimos, los panes sin levadura, as colheitas, la cosecha, o Pentecostes, el Pentecostés, as trombetas, las trompetas, o dia da expiação el día de la expiación, e a festa dos y la tabernáculos. fiesta de las cabañas. As 7 festas Las 7 do fiestas ciclo judaico. del ciclo de las fiestas judías. O ritual
diário do santuário. el ritual diario del santuario. Tudo no santuário tem um cumprimento futuro. Todo lo que está en el santuario tiene su cumplimiento en el futuro. Tudo no santuário é uma profecia Todo lo que está en el santuario es una profecía e que se cumpre no decorrer da história. y que al decorrer de la historia se va cumpliendo. Por exemplo, Arão começando a purificar o santuário. Por ejemplo, Aarón comenzó a purificar el santuario. O cumprimento disso teve início em 22 de outubro de 1844. El comienzo de su cumplimiento fue en 22 de octubre de 1844. Então, todos os aspectos aqui em Levítico 16, Entonces, todos los aspectos en Levíticos 16 ou já se cumpriu, o ya se han cumplido, ou estão cumprindo-se, o se están cumpliendo, ou vai se cumprir. o se van a cumplir. Então, nós já sabemos que Arão purificando o santuário começou em 22 de outubro de 1844. Entonces, ya sabemos que Aarón purificando el santuario comenzó en 22 de octubre de 1844. Mas nós sabemos que a missão do homem designado está na parte final do dia. Pero nosotros sabemos que la misión del hombre designado está en la última parte del día. Então, naturalmente, pode estar no nosso futuro. Entonces, es natural que esté en nuestro futuro. E, na verdade, está. Y en realidad lo está. Porque quando a Bíblia diz que o bode seria levado para o deserto, Porque cuando la Biblia dice que Azazel sería llevado al desierto, e se nós entendemos que Azazel aqui é uma representação de Satanás, y nosotros entendemos que Azazel en este verso es una comparación a Satanás, Satanás vai ser levado para o deserto, segundo Apocalipse 20, no início do milênio. según Apocalipsis 20, Satanás va a ser llevado al desierto al inicio del milenio. Então, isso está no futuro. Entonces, eso está en el futuro. Nós já vamos chegar lá. Vamos a llegar allá. Agora, voltem um pouco comigo aqui no tempo. Pero vamos a volver un poquito. Então, já sabemos que o homem designado é um personagem Entonces, sabemos que el hombre designado es un personaje que trabalha de maneira complementar ao sumo sacerdote. que complementa el trabajo del sumo sacerdote. O sumo sacerdote fez toda a sua atividade. El sumo sacerdote ha hecho todo su trabajo. Confessou os pecados sobre Azazel. Confesó los pecados sobre la cabeza del macho cabrío. E agora ele pega este animal Y ahora él toma este animal e entrega nas mãos do homem designado. y lo entrega en las manos del hombre designado. Agora o homem designado precisa segurar este animal. Ahora el hombre designado necesita sostener el animal. E este personagem tem a missão de levar esse bode para o deserto. Y este personaje tiene la misión de llevar el macho cabrío al desierto. O livro Spalding Again, El libro Spalding y Megan, em português, en portugués, na página 11. en la página 11. Imagino que todos conhecem esse livro. Yo creo que todos conocen el libro. A irmã White diz La hermana White dice que se o homem designado falhasse que si el hombre designado fallara e não tivesse êxito em levar o bode Azazel embora para o deserto, y no tuviera éxito en su obra de llevar el macho cabrío al desierto, e se ele voltasse, y si él voltara, O si volviera, él- si él o- volviera, ou se ele escapasse e voltasse para o arraial, o si él escapara del hombre y volviera hacia el campamento. ela diz: Ella dice lo siguiente: Israel estaria perdido para sempre. Israel estaría perdido para siempre. Então, a responsabilidade que este homem tinha era tremenda. Entonces la responsabilidad de este hombre era tremenda. Irmãos, Hermanos, para nada iria valer a obra do sumo sacerdote la obra del sumo sacerdote no serviría de nada se o homem designado falhasse na sua missão. si fallara el hombre designado en su misión. É por isso que esse homem se preparava durante todo o ano. Y es por eso que se preparaba este hombre por todo el año. Este personagem, o homem designado, Este personaje, el hombre designado, deveria ter perfeita constituição física. debería tener perfecta constitución física. Porque eu não sei quantos já lidaram com bode, No sé cuántos ya han lidiado con un macho cabrío, mas ele é forte, pero es un animal muy fuerte, ele é rebelde, es rebelde, ele é audacioso. tiene mucha audacia. Então o homem precisava ser forte. Entonces el hombre necesitaba ser fuerte, Então, perfeita constituição física. perfecta constitución física. E a perfeita constituição física é adquirida de várias maneiras. Y esa perfecta constitución se adquiere de varias maneras. Primeiro, Primero, é necessário ter uma alimentação adequada, es necesario una buena alimentación, porque sem boa alimentação não vamos ter boa saúde. porque con mala alimentación no se tiene buena salud.
Ele precisava também ser um homem de trabalhos manuais, Necesitaba ser un hombre de trabajos manuales ou fazer exercício, o hacer ejercicio, alguma coisa para que a sua parte física estivesse bem desenvolvida. algo que desarrollara su parte física. Ele deveria também viver em um lugar adequado. Él debería vivir en un lugar adecuado. Por quê? ¿Por qué? Porque a segunda coisa que ele precisava ter Porque la segunda cosa que necesitaba era ter perfeita constituição mental, tener perfecta constitución mental. não só física, No solamente física, mas também pero mental. también mental. Por que mental? ¿Por qué mental? A responsabilidade que seria colocada sobre os ombros dele era muito grande. La responsabilidad que era puesta sobre sus hombros era inmensa. Imagina só o que este homem pensava. Imagínense los pensamientos de este hombre. E se eu deixar esse bode escapar? ¿Y si este animal se me escapa? Eu vou destruir Israel. Voy a destruir al pueblo de Israel. O povo vai estar perdido para sempre. Para siempre se va a perder el E pueblo. para ele ter essa constituição mental, Y para tener esta constitución mental, que não era obra do acaso, que no era hecha por acaso, ele tinha que viver em circunstâncias favoráveis. él debería estar viviendo en buenas circunstancias. E também ele precisava ter uma terceira coisa: Necesitaba una tercera cosa, perfeita constituição espiritual. perfecta constitución espiritual. Então ele precisava desenvolver o físico, Necesitaba desarrollar entonces el físico, o mental lo mental e também o y lo espiritual, espiritual, porque a missão dele era muito importante. porque su misión era muy importante. E graças a Deus, irmãos, Y gracias a Dios, hermanos, que este homem sempre cumpriu todas as exigências que lhe eram feitas. que este hombre siempre ha cumplido todas las exigencias que le eran hechas. E era um tipo perfeito, Y era una representación perfecta, un tipo perfecto, porque ele nunca falhou. porque nunca falló. A Bíblia não registra em lugar algum La Biblia no tiene ningún registro de que este homem tenha falhado na sua missão. de que este hombre haya fallado alguna vez en su misión. E isto é uma alegria para nós, Esto es una alegría para nosotros, porque sabemos que o homem designado que há de surgir porque sabemos que el hombre designado que va a surgir e que não é y Jesus, que no es Jesús, também não vai falhar. tampoco va a fallar. Ele vai concluir a obra Él va a concluir la obra com êxito. con éxito. Avancemos então no raciocínio, irmãos. Sigamos entonces en el pensamiento. Não quero me delongar muito mais, No quiero alargarme mucho más, porque eu acredito que talvez alguns vão querer fazer alguma pergunta, porque yo creo que de pronto algunos quieran preguntar algo, mas avancemos no raciocínio. pero vamos a seguir en el pensamiento. Hoje Jesus está no Santíssimo, Hoy Jesús está en el Santísimo, cumprindo a última parte do seu ministério. cumpliendo la última parte de su ministerio. E Apocalipse 15 Y en Apocalipsis 15 é que nós temos o capítulo-chave que vai falar sobre o fechamento da porta da graça. tenemos el capítulo clave que va a hablar sobre el cierre de la puerta de la gracia. É quando Jesus vai falar, está feito. Es cuando Jesús va a decir, hecho está. É quando Jesus vai pegar todos os pecados dos justos no santuário Es cuando Jesús va a tomar todos los pecados de los justos en el santuario e vai colocar sobre Satanás. y los va a poner sobre Satanás. E durante o derramamento das pragas, Y durante el derramamiento de las plagas, simbolicamente, Satanás vai estar sendo conduzido para o deserto. de manera simbólica, Satanás va a ser llevado al desierto. O livro Spalding Again, El libro Spalding y Megan, na página 11, diz: en la página 11, dice lo siguiente. enquanto as pragas estiverem caindo, Mientras estén cayendo las plagas, olha que maravilha. miren qué increíble. A irmã White aqui conecta a experiência de Azazel com o derramamento das pragas. La hermana White aquí hace conexión con el boi de Azazel y con el derramamiento de las plagas. Esse texto é valioso. Es muy valioso ese texto. Ele é o único em todos os escritos da irmã White. Es único en todos los escritos de la hermana Elena. Então ela diz: Entonces ella dice, enquanto as pragas estiverem sendo derramadas, mientras se caen las plagas, Azazel vai estar sendo levado para o deserto. Azazel estará siendo llevado al desierto. Então notem que o período em que as pragas caem Entonces miren que el periodo en que caen las plagas é o período em que Azazel vai estar sendo conduzido para o deserto, es el tiempo donde será llevado Azazel al desierto. mostrando que realmente para quem vai estar levando vai ser uma obra difícil. O sea, va a ser realmente algo difícil para quien lo tenga que llevar al desierto. Aí o texto segue dizendo: Y entonces sigue diciendo el texto. Azazel faz grande esforço para tentar escapar. Azazel hace gran esfuerzo para escapar.
Agora, irmãos, é claro que aqui nós não estamos falando de um bode literal. Es obvio, hermanos, que en ese texto ya no hablamos de un macho cabrío literal. E é claro que a luta que Satanás faz não é ele tentando escapar e fugir e correr. Y obviamente no es una pelea donde Satanás quiere escapar y huir del hombre. Esta fuga se dá de outra maneira. Esta huida se da de otra manera. Mas Azazel é detido Pero Azazel es detenido pela mão que o conduzia. por la mano que lo conduce. Se Azazel escapar, Si Azazel se escapa, Israel perderá sua vida. Israel va a perder su vida. Então notem, irmãos, Entonces miren, hermanos, que durante o período das pragas, que durante el periodo de las plagas, se Satanás escapa, si Satanás se escapa, Israel está perdido. Israel está E perdido. Israel aqui é uma referência ao povo de Deus no geral. Y Israel en ese texto es referencia al pueblo de Dios generalmente. E é claro que ele escapar Y es obvio que el hecho de que él se escape não é que ele está sendo seguro com a mão física, no es que lo estén sosteniendo con una mano física, mas ele escaparia se ele levasse algum dos 144.000 ao pecado. pero él sí podría escapar si llevara uno de los 144,000 al pecado. O texto segue dizendo: El texto sigue diciendo, vi que demoraria algum tempo vi que tardaría algún tiempo até que o bode fosse levado para o deserto, hasta que el macho cabrío fuera llevado al desierto, depois que os pecados fossem colocados sobre sua cabeça. después que los pecados fueron puestos sobre su cabeza. Então nós estamos vendo aqui Levítico 16 Entonces vemos aquí Levíticos 16 sendo aplicado para o tempo das pragas. siendo aplicado al tiempo de las plagas. Assim como o homem designado Así como el hombre designado se preparava durante todo o ano se preparaba por todo el año para conduzir esse bode para o deserto em circunstâncias difíceis, para llevar el macho cabrío al desierto en tiempos difíciles, nesses últimos dias, en estos últimos días, Deus tem levantado um povo. Dios ha levantado un pueblo E este povo deve viver toda a luz que Deus tem disponível. y este pueblo debe vivir toda la luz que tiene disponible. Eles devem ter perfeita constituição Deben física, tener perfecta constitución física, resultado de um estilo de vida adequado. resultado de un estilo de vida correcto. Eles devem ter perfeita constituição mental Deben tener una perfecta constitución mental e também devem ter perfeita constituição espiritual. y perfecta constitución espiritual. Quando a porta da graça se fecha, Cuando se cierra la puerta de la gracia, aquele que é justo segue sendo justo. el que es justo sigue siendo justo. Aquele que é santo segue sendo santo. El que es santo sigue siendo santo. E agora, este povo, Y ahora este pueblo, não dizendo se é literal ou simbólico, no quiero decir si es literal o simbólico, em número de 144.000, en número de 144,000, conduz Azazel ao deserto. lleva a Azazel a desierto. De que maneira os 144.000 conduzem Azazel? ¿De qué manera este pueblo lleva a Azazel? Permanecendo firmes, Permaneciendo firmes, não cedendo às tentações de Satanás. no cediendo a las tentaciones del Pois enemigo. se Satanás leva um deles à fuga, Porque si Satanás lleva uno de ellos a caer, ele vai ser liberto da prisão. él va a ser liberado de su Ou prisión. seja, O sea, todo o trabalho que Cristo fez no santuário todo el trabajo que Cristo hizo en el santuario vai ter sido em vão. va a ser vano. Irmãos, eu quero agora que vocês raciocinem comigo para fechar. Entonces, hermanos, quiero que piensen conmigo para que encerremos. E espero que vocês possam me interpretar corretamente. Y quiero que puedan interpretarme de manera correcta. A obra de Arão La obra de Aarón não serviria para nada no serviría de nada se o homem designado falhasse na sua missão. si el hombre designado fallara en su misión, Se ele não estivesse devidamente preparado para sua missão. si no estuviera debidamente preparado para su misión. Porque quando Arão entregava o bode para o homem designado, Porque cuando Aarón llevaba el macho cabrío al hombre designado, agora ele não poderia fazer mais nada. ahora ya no podría hacer nada. Ele só deveria agora esperar para ver se o homem designado teria ou não o êxito. Le tocaría esperar para ver el éxito del hombre designado. Quando no céu Jesus declarar, Cuando en los cielos Jesús diga, está feito, hecho está, ele vai confessar os pecados sobre a cabeça de Azazel. él va a confesar los pecados sobre la cabeza de Azazel. Ele sai do santuário. Y él sale del santuario. Agora ele não intercede mais pelo povo. Ya no hay intercesión de su parte. O grande conflito diz, El conflicto de los siglos dice, na página 425, en la página 425,
Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo acabar, Los que estén viviendo sobre la tierra cuando la intercesión de Cristo termine, sem um mediador, sin mediador, deverão estar na presença de um Deus santo. deberán estar delante de un Dios santo. Por isso que suas vestes precisam ser imaculadas. Y es por eso que sus vestiduras necesitan ser inmaculadas. E o caráter já deve estar liberto do pecado. Y el carácter debe estar liberado del pecado. Mediante a graça de Deus Por la gracia de Dios e o próprio esforço do povo, y el esfuerzo del propio pueblo, devem atacar na batalha final. deben ellos atacar en la batalla final. Irmãos, Hermanos, este é o momento que o homem designado entra em ação. este es el momento en que el hombre designado entra en acción. É quando Jesus confessa os pecados sobre Azazel. Es cuando Jesús confiesa los pecados sobre Azazel. E simbolicamente, Y de manera simbólica, ele é entregado na mão dos 144.000. se le entrega en la mano de los 144. E agora os 144.000 têm que conduzi-lo para o deserto. Y ahora a los 144,000 les toca llevarlo al desierto. E o deserto aqui seria o milênio. Y el desierto aquí significa el milenio. Os golpes que ele dá para escapar Los movimientos que él hace para escaparse é ele tentando levar os 144.000 ao pecado. son las tentativas de llevar los 144,000 a caer. Mas nós sabemos que ele não vai falhar, que eles não vão falhar. Pero nosotros sabemos que ellos no van a fallar. Por quê? ¿Por qué? Porque o homem designado que levava no antigo Israel o bode não falhou. Porque el hombre designado que siempre ha llevado a Azazel en Israel nunca falló. E isso é um indicativo de que o homem designado dos últimos dias também não vai falhar. Y eso indica que el hombre designado de los últimos días tampoco va a fallar. É por isso, meus amados irmãos, Por eso es, amados hermanos, que nestes últimos dias que estamos vivendo aqui, que en estos últimos días que estamos viviendo, nós temos que nos preparar para essa missão. tenemos que prepararnos para esta misión. Vocês já pararam para pensar que a irmã White nos deixou centenas de conselhos? Ustedes ya pararon, detuvieronse a pensar que la hermana Elena nos dejó muchos consejos, Livros que falam sobre conselhos sobre educação, muchos libros sobre educación, alimentação, alimentación, estilo de vida, estilo de vida, local onde devemos viver el lugar donde hay que vivir e tantos outros livros. y muchos otros materiales y libros. Tudo isso precisa ser estudado e praticado, Todas esas cosas necesitan de estudio y práctica, porque senão nós não vamos cumprir a nossa missão como homens designados. o no podremos cumplir nuestra misión como hombres designados. Esta vai ser a nossa grande missão. Esta va a ser nuestra gran misión E para ela devemos nos preparar a partir de hoje. y para ella debemos prepararnos a partir de hoy. Vai ser desta maneira que Deus vai ser plenamente reivindicado. De esta manera es que Dios será reivindicado de manera plena. Porque quando Jesus observou perfeitamente a lei, Porque cuando Jesús observó la ley de manera perfecta, o texto diz que mesmo com a perfeição da vida de Cristo el texto dice que ni aun con la perfección de la vida de Cristo e o seu perfeito sacrifício, y su perfecto sacrificio, houve ocasião oportuna para destruir Satanás. se escogieron las ocasiones de... Houve uma circunstância perfeita Ni con todo esto hubo una ocasión perfecta para destruir Satanás. para destruir Satanás. Por quê? ¿Por qué? Porque era necessário que alguém seguisse o exemplo de Cristo. Porque era necesario que alguien siguiera el ejemplo de E Cristo. mesmo depois da morte de Jesus, Y aún después de la muerte de Cristo, ele ter mostrado que é possível observar a lei, y él haber mostrado que era posible guardar la ley, o povo segue não guardando a lei. el pueblo sigue sin guardar la ley. E como diz Romanos 3 Y como dice Romanos 3 e Salmo 51, y Salmo 51, Deus segue sendo julgado, estando sentado no banco dos réus. Dios sigue en la banca de los reos siendo juzgado. Mas no momento em que os 144.000 Pero en el momento en que los 144,000 observar perfeitamente a lei, observen la ley de manera perfecta, mesmo sem ter um intercessor, aunque no tengan un intercesor, Deus vai ser plenamente reivindicado. Dios va a ser plenamente reivindicado. Veja bem, irmãos, Miren bien, hermanos, Deus disse que é possível guardar a lei. Dios dijo que es posible guardar la ley. Lá no céu, Allá en los cielos, antes da nossa criação. antes de la creación, E Satanás disse que não. Satanás dijo que no. E houve uma parte que guardou e uma parte que não guardou. Hubo una parte que sí lo hizo, sí lo guardó y otra parte que no lo hizo. Aqui na terra, Deus disse que era possível guardar a lei.
Aqui na Terra, Deus dijo que é possível guardar a lei. Ninguém guardou. Nadie la ha guardado. Mas depois uma parte muito pequena, indivíduos guardaram. Pero uma parte muito pequena, alguns indivíduos la guardaram. E Deus dizia, é possível guardar. E Deus dizia, é possível guardar. E Lúcifer, Satanás dizia, não é possível. E Satanás dizia, não, não é possível. E o mundo foi avançando. E o mundo foi avançando. E o livro Verdade sobre os Anjos diz que a cada dia mais degeneração. E o livro La Verdade acerca de Los Ángeles diz que a cada dia há mais degeneração. E Deus continuava dizendo, é possível. E Deus seguia dizendo que era possível. Mas as circunstâncias foram ficando cada vez mais desfavoráveis. Pero as circunstâncias vão quedando cada vez menos favoráveis. De maneira que hoje, Ou seja, que hoje seria muito mais improvável que alguém pudesse guardar a lei de Deus. é muito mais difícil que alguém pueda guardar a lei de Deus. Então, se no passado Deus dizia que os homens iriam guardar, eles não guardavam, Ou seja, se no passado os homens não guardaram a lei que Deus dijo que poderia ser guardada, quando Deus diz que hoje se pode guardar, quando Deus disse que hoje sim se pode guardar, os anjos olham e pensam, os ángeles devem mirar e pensar, mas se Adão não guardou no Éden, se Adão não pudo hacerlo no Edén, se Lúcifer não guardou no céu, se Lucifer não la guardou nos céus, se a terça parte não guardou no céu, se a terceira parte dos ángeles não la guardou nos céus, se os homens que viveram até o dilúvio não puderam guardar, se os que viveram hasta o dilúvio não la puderam guardar, se os que viveram até a cruz não puderam guardar, se os que viveram hasta a cruz de Cristo não la puderam guardar, como estes vão guardar na pior fase da história do planeta? como é que estes lo van a hacer en la peor fase del planeta? Mas é aí que Deus é reivindicado. Pero entonces es que Dios es reivindicado. Deus precisa deixar a condição da humanidade chegar a um estado destruído Dios necesita dejar que el estado de la humanidad llegue a su último para que ele possa atuar no seu povo. para que él pueda actuar en su pueblo. Porque quando os 144 mil Porque cuando los 144,000 que vão viver na fase mais degenerada da história que van a vivir en la peor fase de la historia observarem a lei perfeitamente, observen la ley de manera perfecta, vai ser uma prova va a ser una prueba de que todos os que viveram depois de Cristo poderia ter guardado. de que todos los que vinieron antes de ellos, desde la muerte de Cristo, la podrían haber guardado. Porque viveram em melhores circunstâncias. Porque estuvieron en mejores circunstancias. Vai ser uma prova de todos os que viveram antes de Cristo até a saída do Éden poderiam ter guardado. Va a ser una prueba de que desde el Edén hasta la cruz, todos allí podrían haberla guardado. Vai ser uma prova que Adão poderia ter guardado no Éden. Va a ser una prueba de que Adán la podría haber guardado en el Edén, Porque no Éden era melhor. porque en el Edén era mejor. E vai ser uma prova que Lúcifer no céu poderia ter guardado. Y va a ser una prueba de que Lucifer en los cielos la podría haber guardado. E diz a palavra que nesse momento mesmo Lúcifer vai se ajoelhar. Y la palabra de Dios dice que aún en este momento, Lucifer entonces se va a arrodillar. E ele vai ser obrigado a concordar Y va a ser obligado a concordar que não havia motivo para a sua rebelião. de que no habría motivo para su rebelión. E de que a lei é justa e que ela pode ser obedecida. De que la ley es justa y que puede ser obedecida. Mas para isso, Pero para eso, o povo de Deus nos últimos dias el pueblo de Dios en los últimos días precisará observar perfeitamente a lei. necesitará observar la ley de manera perfecta, Na pior fase desse mundo. en la peor fase de este mundo. Eu não sei se aí tem um animal chamado garça. Yo no sé cómo se llama el animal en español. Acá decimos garza. Es un animal acuático que se alimenta de... Es un animal generalmente una ave blanca que se alimenta de peces. E esta ave que o Moses mencionou Y este ave que estamos diciendo é muito interessante. es muy interesante. Eu quero falar sobre a teologia da ave. Quiero hablarles sobre la teología de la garza, como voy a decir. Esta ave Esta ave é um animal pantaneiro. es un animal de regiones pantanosas. Eu não sei se aí no Chile ou em outros países que estão nos acompanhando tem essa ave. Yo no sé en cuáles países de los que nos están acompañando hay esta ave, Mas ela vive no barro. pero ella vive en medio del fango. E você não consegue encontrar uma só que esteja suja, todas estão branquinhas. Y usted puede ver y todas son blancas. No hay ninguna que esté con tierra, no hay ninguna con manchas. Elas vivem no barro, Ellas viven en el fango, mas têm a sua plumagem imaculada. pero su plumaje está inmaculado. Isso vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias. Así va a suceder con el pueblo de Dios en los últimos días. Nós vamos viver numa fase desse mundo Vamos a vivir en una fase de este mundo em que
tudo vai se tornar uma podridão, en que todo a nuestro alrededor va a estar podrido, mas o caráter do povo de Deus vai ser santo e imaculado. pero el carácter del pueblo de Dios va a ser santo y inmaculado. E é nesse momento que Deus chamará o seu povo. Y en este momento es cuando Dios llamará a su pueblo. Como diz Zacarias, Como dice el profeta Zacarías, ele chama ali o povo de Deus de um cavalo branco em batalha. él llama al pueblo de Dios, lo describe como un caballo blanco en el campo de batalla. E isso vai acontecer nesses últimos momentos. Y esto va a suceder en los últimos momentos. E para fazermos parte deste povo Para sermos entonces parte de este pueblo e cumprir a nossa missão como homem designado, y cumplir nuestra misión como el hombre designado, é necessário que nos entreguemos completamente ao nosso Salvador. es necesaria una entrega completa a nuestro Salvador. Cristo precisa reinar completamente na nossa vida, queridos irmãos. Hermanos, Cristo necesita reinar en nuestra vida completamente. Ele precisa habitar em nosso coração. Él necesita habitar en nuestro corazón. É necessário sair da nossa zona de conforto Es necesario que salgamos de nuestra zona de confort e passemos a viver pelo assim diz o Senhor. y que comencemos a vivir por el así dice Jehová. Ainda que seja difícil. Aunque sea difícil, Às vezes as mudanças são complicadas. a veces los cambios son complicados, Às vezes teremos que abrir mão de coisas que são muito importantes para nós. a veces nos tocará dejar cosas que son importantes para nosotros, Mas se nós quisermos ser o homem designado pero si queremos ser el hombre designado e ter êxito na nossa missão, y tener éxito en la misión, é necessário que avancemos es necesario que avancemos intrepidamente sin parar para fazer a vontade do nosso Pai Celestial. para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eu agradeço por todos terem me ouvido pacientemente Les agradezco por escucharme pacientemente e espero que todos nós possamos, em uníssono, y espero que todos nosotros, en unión perfecta, possamos nos tornar homens e mulheres designados para a causa de Deus nesses últimos dias. podamos ser hombres y mujeres designados en la causa de Dios en estos últimos días. Amém? Amén. Então oremos. Oremos. Pode orar, moça. Padre amado que está en los cielos, nosotros te agradecemos por esta hermosa mañana donde nos diste la oportunidad de estudiar tu palabra y ver en ella cuál es la misión que tienes para su pueblo en los últimos días. Nosotros te agradecemos por ello y porque nos dejaste cientos, miles de páginas inspiradas con instrucción para que podamos ser las personas que quieres que seamos en estos últimos días. Amém. Te pedimos que nos acompañes, nos des fuerza y ánimo para que nunca desistamos de este camino y sí vengamos a prepararnos más y más para sermos inmaculados en medio de un mundo que está lleno de suciedad. Danos una buena tarde, un feliz sábado y bendice a cada hermano en el nombre de Jesús. Amén. Amém.